Olá, tudo bem? No programa Perfil de hoje, a gente vai entrevistar o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Otacílio Parras Assis, um político de opiniões fortes, decisões duras e considerado muito polêmico em toda a região. Com o local de entrevista, ele escolheu o Parque Ecológico, que vai ser, em breve, um marco turístico para Santa Cruz. Contará com tirolesa, com quiosques e até pedalinhos. Aqui, a gente vai conversar um pouco sobre suas opiniões, ideologias e fatos que aconteceram em seu governo. Vamos lá? Prefeito, um dos locais que o senhor escolheu para a gravação do nosso episódio de hoje, justamente o futuro Parque Ecológico de Santa Cruz. Por quê? Qual a pretensão aqui? Como que vai funcionar aqui? Nós teríamos aí muitas obras a mostrar, poderia ser no gabinete, né? Mas como isso aqui a gente pretende nesses últimos 2 anos de mandato ser obra de maior impacto, né? Que é a criação desse Parque Ecológico Rio Pardo, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Então pretendemos aí nossa primeira semana, das primeiras semanas aí do seu programa, apresentar aí o nosso Parque Ecológico para o povo poder saber do que se trata, né? Uma das maiores obras do governo do senhor? Em termos de financeiro, não, né? Mas em termos de diferente, né? Sim. Porque construir prédio, construir creche, construir escola, fazer asfalto, isso faz parte da rotina, né? Vagas em creche, veículos, máquina, estrada. Agora, um parque ecológico aqui em Santa Cruz do Rio Pardo é uma pessoa que as pessoas sempre pensam, né? E outros prefeitos já começaram a fazer, o Dr. Clóvis começou a fazer, o Mira começou a fazer, mas não foi dado continuidade ao projeto, né? Porque não começaram da infraestrutura, né? Nós começamos aqui com a infraestrutura do Parque Ecológico, a drenagem, o combate às erosões, né? Que eram grandes erosões de 6 metros de profundidade, que nós tínhamos aqui ao lado, contaminando todo o lago, né? Então já foi eliminada uma grande parte. Então, um projeto de longo prazo, para muitos anos, né? Então o senhor não entrega no mandato do senhor? Inicial, né? Nós vamos fazer todo o gramado, recomposição das matas, combate à erosão, água encanada, esgoto, eletricidade, iluminação, gramar, fazer aí uma tirolesa, né? Certo? Um paredão de escalada, limpar o lago. Algumas coisas serão feitas. É claro que não pode ser feito como no passado, construir quiosques, né? Vai usar o quiosque como, né? Não tem água, não tem esgoto, não tem banheiro, não tem energia elétrica, né? Nós estamos começando a infraestrutura para depois, no futuro, alguém construir esses quiosques, bancos e outras coisas mais. O senhor gosta de obras e projetos que marcam o senhor. Como que o senhor quer deixar o legado do senhor, até mesmo depois de morto? Ah, não, para. Pensa num legado já? Não penso de forte, não. Eu penso em viver muito mais de 100 anos, como o Lula falou na última entrevista dele para aqueles repórteres lá da cadeia, né? Certo? Ele pensa se candidatar a presidente da República com 102 anos novamente, né? Já que o senhor citou em Lula, vamos nesse assunto. O senhor sempre foi um político de esquerda. Recentemente, no segundo mandato, mudou de partido. Por quê? Mas continuei no partido de esquerda, né? Sim, mas abandonou o PT, que era o principal. Sempre fui do PT, depois me filiei ao PSB, que é do Márcio França, que também é um partido de esquerda, de Miguel Arraes, inclusive, né? Como fundador do partido, ex-governador de Pernambuco, exilado e tudo mais, né? Certo? O pensamento continua sendo um pensamento em prol do povo, né? Das melhores condições de saúde, educação, crescimento, desenvolvimento social para o povo, né? O país só cresce se você desenvolver as classes menos favorecidas, né? E esse é o sistema que estamos implantando em Santa Cruz desde o começo, né? Tanto é que nós colocamos de início, a nossa grande marca foi o quê? Fui criticado por quase todos, né? Transporte universitário gratuito aos estudantes. Santa Cruz não tem faculdade, vamos levar para fora gratuitamente, né? No início eram 450 estudantes, quando colocamos gratuito foi para 1.000 estudantes, né? Certo? Então, isso é dar oportunidade ao povo. Se isso é ser de esquerda, eu sou de esquerda, né? Mas isso não é ser de esquerda, né? Isso é você ser a favor do povo, desenvolvimento da população. Esse é o fundamental. Como que o senhor enxerga o Lula no cenário histórico do Brasil? Ele entrou para a história, né? Com essa condenação e esse movimento, né, em termos de Brasil, de extrema-direita, né? É como se tivesse se transformado num bandido, mas na minha opinião não é um bandido, né? E somente a história, como você diz, né, é que vai fazer o verdadeiro Lula quem foi para a história do Brasil. Eu acho que foi um grande homem,
é uma pessoa que transformou as populações de baixa renda, deu condições de desenvolvimento, crescimento, educação e vida melhor a grande parte da população. Se gerou na época de Lula quase 30 milhões de empregos, né? Certo? Uma marca inédita, tá certo? Hoje nós temos aí 13 milhões de desempregados, caminhando no sentido contrário, né? E o país só vai crescer quando as classes menos favorecidas tiver condições de consumir. Se o menos privilegiado não tiver condições de consumo, não tem crescimento do país, né? Nas eleições presidenciais, o senhor no primeiro turno declarou apoio ao Amoedo, do Partido Novo. E no segundo turno, o senhor não se manifestou. O senhor foi não me manifestei porque é o momento em que a situação estava muito polarizada, em Santa Cruz principalmente radicalizada, né? Uhum. Então, melhor ficar quieto, né? Certo? E não vou declarar meu voto até hoje, né? Certo? Isso não vai ficar gravado, né? Mas eu defendo o legado do ex-presidente Lula, tá certo? Em termos de Brasil, e ninguém, a não ser por radicalismo, pode dizer que o Lula, nos 8 anos de mandato dele, não fez o Brasil crescer. Foi evidente, o mundo inteiro reconheceu isso, que o Brasil cresceu. E cresceu a olhos vistos, né? Certo? Acontece que muitas vezes, né, seria o momento dele ter perdido a eleição, né? Não ter eleito a Dilma, né? Ter perdido para o PSDB e depois voltado novamente como candidato, né? Me pergunta até se eu não deveria fazer isso agora, né? Estou no 8 anos, inventando a pergunta que você iria fazer. Tá com certo? certeza. Terminando 8 anos, vamos trabalhar para eleger um candidato ou deixar a oposição vencer e depois voltar com o candidato? Mas o nosso projeto para Santa Cruz é um pouco diferente, não é um projeto nacional, é um projeto local. Então aqui nós vamos trabalhar para continuar o projeto que estamos hoje aqui, né? Que é um projeto não só ideológico, mas um projeto de bem-estar da população. Vamos trabalhar para eleger os nossos sucessores, tá certo? E manter o ritmo de desenvolvimento de Santa Cruz. Política está no sangue? Os filhos do senhor já pensam nisso? Já pensam em ser os sucessores do senhor? Não é questão de política estar no sangue, né? O que está no sangue, eu acho que da minha família, é querer fazer alguma coisa a mais, né? É um desafio, né, você querer fazer mais. Na minha família, desde meu bisavô foi vereador, da época do Império, inclusive, né? Não sei se era vereador que chamava o título, o nome, né? Mas do início da República não foi vereador, meu avô também foi vereador, meu avô foi candidato executivo, inclusive, aqui em Santa Cruz, não se elegeu, mas foi candidato, né? Eu fui vereador já na década de 90, né? Uma vez só, depois desisti, um dia eu volto para ser prefeito, como voltei, né? Mas aí é questão de ideal, né? Questão de você estar em Santa Cruz, uma cidade pequena, você vê o que está acontecendo na cidade e você perceber que dá para fazer muito mais do que aquilo que está sendo feito. Eu sempre fui crítico das administrações anteriores, das realizações, né? Sempre fui crítico, né? Certo? Não politicamente, política Mira, Onofre, Aniceto, nada disso, nem Clóvis, né? Não a pessoa, né? Certo? Mas crítico dos resultados, né? Eu achava que dava para fazer muito mais e esse é o objetivo que nós entramos, na época eu junto com o PT. Dá para fazer mais e provamos que dá para fazer mais, né? Se você for ver as realizações de Santa Cruz do Rio Pardo nos últimos 6 anos, né, é muito mais do que nos anos anteriores. Não se compara isso aí, né? Isso vai levar a um crescimento econômico de Santa Cruz e uma melhora de qualidade de vida da população, né? Isso é natural que isso aconteça, né? Já que o senhor citou ex-prefeitos, quem o senhor considera o melhor prefeito até hoje de Santa Cruz? Dizem que pets são muito espertos, mas eu gosto mesmo é dessa preguiça, da bagunça em casa, de dar uns beijos e da hora da comida. Pensei que era minha Spert, eu só curto Spert. Spert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Spert faz parte da família. Guys, the pizza arrived. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim.
Se a farofa é caseira, é Piscinim. Farofa com sabor mineiro é Piscinim, o sabor da família. Quem o senhor considera o melhor prefeito até hoje de Santa Cruz? O senhor tem alguém que o senhor se inspirou ou que fez boas atitudes? A minha inspiração é o Onofre Rosa de Oliveira, né? Não só por tradição de família, né? Mas o Onofre Rosa de Oliveira era um prefeito que sabia o que estava acontecendo, né? Ele é um prefeito que tudo que acontecia, ele sabia. Estava tampando o buraco de um bairro, ele sabia. Fazendo uma tabu lá a 30 km de distância, ele sabia. Estava um carro quebrado num bairro, ele sabia. Tinha uma reclamação de saúde, ele sabia, né? Então eu me inspiro no tipo de administração do Onofre Rosa, que é saber o que está acontecendo na comunidade, né? E isso eu procuro saber e acompanhar pessoalmente tudo o que acontece, né? Essa é a minha inspiração. É alguém que sabe o que está acontecendo. E também, se nós pegarmos o passado do Onofre Rosa, era uma pessoa que entrou porque queria fazer alguma coisa. O Onofre Rosa, na primeira candidatura dele, era a pessoa mais rica de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Depois teve reveses financeiros, né? E perdeu muito do que ele tinha, né? Aplicações de negócio, não deu certo. O Onofre Rosa era uma pessoa que era da Figueira, bairro da Figueira, a família dele, foi frangueiro, né? Certo? Mas quando fala frangueiro, o que é, né? Frangueiro da época, ele era comprador de frango e despachava em grandes quantidades de trem para São Paulo, tá? De carrocinha e tal. Era um investidor, né? Com isso ele ganhou dinheiro, comprou propriedade agrícola, montou máquina de café, né? Máquina de arroz, né? A cerealista do Zay é uma consequência da máquina de café, que ele era sócio, inclusive, o Onofre Rosa, do Sr. Orlando Qualiato, que depois constituiu a usina São Luís, né? Então, é um empreendedor. E entrou na política para administrar a nossa cidade, né? Então, isso eu admiro muito dele, né? E um homem que era semi-analfabeto, mas investidor. E que, se você for ver todas as grandes obras de educação em Santa Cruz, os grandes prédios ele construiu. Quem iniciou todos os grandes prédios da área da saúde foi o Onofre Rosa também. E era um semi-analfabeto, né? Certo? Mas com uma visão muito grande, né? Eu digo que para a pessoa ter conhecimento e cultura não depende de escola, né? Isso depende da ideologia da pessoa, os ideais da pessoa. Então me inspira o Onofre Rosa de Oliveira. Trazendo um pouco mais esse assunto para a pessoalidade, que o senhor é linha dura, todo mundo já sabe, que o senhor tem opiniões fortes também. Existe algum lado, Otacílio, que pouca gente conhece? Não, o meu lado de sentimentos, né, certo, é muito grande. A gente faz um esforço muito grande para não demonstrar isso em público, né, tá certo? Porque você tem que ter firmeza. Você sabe que na nossa vida particular, em serviço público, mais ainda, né, certo? É muito difícil você fazer as coisas funcionarem como ela deve ser, né? Então você tem que ser um pouco linha dura, né? E nessas horas, às vezes, por dentro você está chorando, mas por fora você está batendo, tá certo? Para que as coisas funcionem, tá certo? Eu tento demonstrar para os funcionários, né? E você já trabalhou comigo, né? Para os funcionários que são nomeados na prefeitura, cargos como diretores ou secretários ou auxiliares, né? Certo? Que aquilo não é profissão. Eles estão aqui ali para fazer algo mais para Santa Cruz do Rio Pardo. Se eles estão pensando ali que aquilo é profissão e é só pelo salário, não devem aceitar o cargo. Tá certo? E todos eles sabem muito bem que o cargo é temporário, né? Que a qualquer momento você pode mudar o destino da administração, ou mesmo por questão de eleição, vence ou ganha, ou você tem que renovar os quadros, né? E a nossa administração, nesses 6 anos, né, é marcada por substituição de secretários, né? Secretários, diretores, muitos foram feitas substituições. Inclusive o núcleo duro do senhor hoje já se despediu. Nunca tivemos núcleo duro, né? Certo? Pessoal, núcleo duro, que núcleo duro? Núcleo duro é como eu fui da campanha do Márcio França, né? Nós éramos mais ou menos 60 pessoas no núcleo duro do Márcio França. Eram as pessoas que pensavam e falavam o que tinha que ser feito. Isso sim, é núcleo duro, né? Agora, na administração nossa, nunca teve, né? Porque em todas as campanhas, inclusive as que eu perdi, e um dos motivos de perder às vezes era esse, né? Eu dizia, todos que estão aqui nesse palanque vão ocupar cargo na prefeitura, né? Certo? A prefeitura não é para pessoas derrotadas em campanhas, né? Certo? Então, que eu ia contratar na minha assessoria membros de todos os grupos políticos, independente de grupo político ou não, ia ver a parte técnica, capacidade, disponibilidade de trabalhar e resultados, né? E fizemos dessa forma,
Por isso que quando nós substituímos secretários ou diretores, não dá repercussão política, porque eles não são políticos, né? Não estão ali por isso, né? Então, e agora dizer que eu não sou político, não, eu sou político, né? Qualquer pessoa que se candidata a um cargo político é político. Acho que o caso Sueli Feitosa foi um dos mais emblemáticos no governo do senhor. O senhor se arrepende de alguma coisa, da forma como aconteceu, da forma como se tornou público esse assunto? Não, veja bem, não tinha como você mudar a forma de como se tornou público, né? Por quê? Quando foi descoberto o fato, né? Foi inclusive na hora do almoço que se descobriu o fato, eu estava em casa almoçando, né? Em que uma funcionária detectou e chamou o Armando, o secretário, e informou para ele, né? Certo? E aquilo se tornou, dentro do setor contabilidade financeiro, né? Público entre todos os funcionários, né? Entendeu? Quando eles foram à minha casa relatar parcialmente já o que tinha acontecido e que sabiam, né? A prefeitura inteira já sabia. Quando eu desci para a prefeitura à tarde, né? Para acompanhar o desenrolar, a cidade já sabia, né? Certo? Na porta do meu gabinete, né? A imprensa de Santa Cruz já estava lá, né? Então fala, marcou uma coletiva. Não precisei marcar a coletiva, né? A imprensa já estava lá esperando, porque já sabiam, né? Certo? O ideal é que se tivesse sido descoberto, né? Pela funcionária. E tivesse descoberto e ficado quietinha, comunicado ao Armando, né? Você poderia ter armado algum fraga, alguma coisa, né? Mas isso não ocorreu. Então aconteceu de a cidade inteira ficar sabendo ao mesmo tempo, né? Tá? Mas isso não atrapalha em nada a investigação, porque ela reconfessa, né? Se ela não tivesse confessado o crime, né? Então tudo bem, atrapalhou. Mas quando ela confessou o crime, né? Você investigar sem ela saber, se ela não confessasse. No primeiro momento ela já falou para a Armando e confessou, né? Certo? Foi bem claro. O senhor acredita que ela fez tudo sozinha? Olha, eu não posso emitir opinião, né? Eu emito opinião em relação ao pessoal da minha administração. Em relação ao pessoal não teve a maioria, né? O pessoal da minha administração não teve envolvimento de ninguém, com certeza, tá certo? Como partícipe. Em relação ao passado, não posso falar nem sim nem não, porque não fazem parte do meu grupo, nem de conhecimento, nem de amizade, não posso falar nada, né? Isso aí é a polícia que vai ver. Uma das frases mais emblemáticas foi o senhor pedir para ela dar um tiro na cabeça e se tornou repercussão. O senhor agiu certo hoje, parando e analisando com calma? Dizem que pets são muito espertos. Mas eu gosto mesmo dessa preguiça. Da bagunça em casa, te dar uns beijos. E da hora da comida. Pensei que era minha Spert. Eu só curto Spert. Spert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Spert faz parte da família. Guys, the pizza arrived. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Agricultores acreditam sempre. Acreditam em cada pedaço de terra, em cada compromisso. Nós, da Cerealista Solimã, acreditamos em você. Buscamos soluções para que juntos possamos garantir safras cada vez mais produtivas. Cerealista Solimã, há 30 anos acreditando em você. Ivetinha, como é que faz pra decolar na carreira? É fácil, faz um curso no EAD Laureate. Por quê? Porque a educação à distância é da maior rede internacional de universidades. E o melhor, o diploma é o mesmo das universidades da Laureate. A matrícula é demorada? Nada, você faz o vestibular e já tá matriculado. E a mensalidade? Mensalidade, meu amor, é baratinha e cabe no seu bolso. Sério? Sério.
Então se cabe no meu bolso, imagina no seu. Abusada. Uma das frases mais emblemáticas foi o senhor pedir para ela dar um tiro na cabeça e se tornou repercussão. O senhor agiu certo hoje, parando e analisando com calma? Não, naquele momento, eu acho que ela devia ter feito aquilo mesmo, né? Certo? Naquele momento, né? Certo? Se era uma pessoa tão religiosa, tão honesta, tão trabalhadora, tão rígida, né? Com as pessoas que estavam em volta dela, produziu um desfalque daquele, quebrando quase as finanças do município, né? Certo? Se ela fosse fazer, ela tinha que ter feito, igual o ex-presidente do Peru fez, né? Certo? Então, é um tiro mesmo, né? Tá certo? Aí ela resolveria todos os problemas, né? Tá? Mas depois, pensando bem, né? Disse, bom, melhor não esse tiro, né? Porque ela pode fazer uma delação premiada, né? E apresentar prova contra pessoas da prefeitura, né? Certo? Pensava isso, né? Mas ela não fez delação premiada, né? Ela fez uma bagunça, né? Uma delação pública. Uma delação pública, ela estava presa, através do advogado, foi uma delação para desviar a atenção, não apresentou prova nenhuma. Se ela tivesse prova contra aquelas pessoas que ela denunciou, ela teria feito delação premiada, né? Porque ela não ficaria presa, né? Quando você vê aqueles bandidos lá do governo federal, governo do estado, do Rio de Janeiro, né? Bandidos soltos por quê? Fizeram outros irem para a cadeia no lugar deles, não é isso? Então, se ela tivesse prova contra alguém, com certeza ela faria delação premiada, para reduzir a pena. Quando ela não tem, ela fez aquele documento, o advogado fez, para conturbar, dificultar mais as investigações ainda, né? Pouco tempo depois, o senhor renunciou, voltou ao cargo em um momento de explosão emocional, digamos assim, e até se justificou, né, ao Ministério Público entregando um relatório. Como que foi isso? Realmente o senhor ficou abalado psicologicamente? Como que foi essa fase da vida do senhor? Aquela era uma fase que eu nunca falei isso para ninguém até agora, né? Certo? Mas aquilo foi uma fase em que, naqueles meses, né, eu fiquei sabendo que eu estava com uma certa doença muito grave, né? Isso que me alterou e naquele momento, e na prefeitura muito difícil de administrar. Muito difícil, assessores tentando ser substituídos, e eu não estava querendo substituir ninguém, porque são amigos, né? Certo? Depois acabei tendo que substituir, né? Certo? Logo depois, né? Certo? E o motivo da renúncia mesmo, né? Certo? É que eu estava com um problema sério de saúde, então eu não podia ficar expondo, certo? Cansado, prefeitura tendo que fazer modificações grandes dos secretariados, que eu acabei fazendo depois, né? Então isso me levou a tomar aquela atitude de renúncia, tá certo? Tá? Que depois, né, conversando com os amigos, todos os vereadores, com o promotor e outras pessoas, né, me aconselharam, né, que o melhor seria para Santa Cruz que eu continuasse, né? Certo? Inclusive uma das pessoas importantes, né, me aconselharam a continuar foi o Sérgio Filho de Moraes. Né? Ele entrou na casa do senhor, inclusive? Entrou na minha casa, inclusive, foi a primeira pessoa a entrar, falou, Tacílio, você deve continuar, Santa Cruz precisa de você. Não faça isso, né? E ali, depois, de questão de horas ali conversando, ele, mas os vereadores todos foram lá, exceção dos que não estavam na cidade, né? O vice-prefeito também, tá? Então, acabei, falei, bom, vamos tocar a vida, né? Certo? E acabei continuando e fui reeleito, inclusive, né? Estamos aí no outro mandato. E agora? O senhor já está bem de saúde, recuperado? Não, todo recuperado, sem mais nenhum problema, né? Pronto para colocar o próximo candidato? Como que vai ser? O que ficou é que vocês sabem, né? Eu estou aqui em pé, mas eu não posso ficar tempo em pé, que tem muita dor. Se quiser sentar, inclusive, tem um banquinho. Não, hoje eu aguento aqui, né? Vale a pena. Então, isso faz com que a gente tenha muita dor, né? Então, acabei entrando nesse desespero momentâneo, né? Tá certo? Hoje é uma doença curada, estou numa fase de, como diz, o que sobrou, né? Certo? E o que sobrou são dores, né? Certo? E agora a gente vai controlando as dores, não tem problema nenhum, tá? Já a gente se acostuma, né, com tudo na vida, né? Com o que é bom e o que é ruim também, né? Um outro caso polêmico, para a gente encerrar a sessão de polêmicas aqui no nosso perfil, o sobrinho do senhor levou o carro 001 até metade de São Paulo e o senhor pouco falou, 003, desculpa, e o senhor pouco falou sobre o assunto. O que aconteceu naquele momento? Foi algum problema familiar? Não teve nada, eu dei entrevista sobre isso. Dei entrevista, teve processo, foi tudo arquivado, né?
certo? Não teve nenhum problema familiar. O que aconteceu é que ele estava em casa, a minha esposa estava em São Paulo fazendo um curso, eu estava na casa do vizinho no aniversário, ele estava em casa e, como adolescente, né, resolveu dar um rolê com o carro, né, certo? E saiu com o carro, ao invés de pegar os outros carros que estavam na garagem, pegou o carro da prefeitura, né, certo? Menor de idade ainda, né? Pegou o carro da prefeitura e deu toda aquela repercussão, entendeu? Por que repercussão? Porque nesse período, né, ele pegou o carro. Se ele tivesse voltado antes de eu chegar em casa, né? O senhor não teria... Não acontecia nada. Mas acontece o quê? Quando eu cheguei, eu não vi que o carro não estava na garagem, né? Que era o último, são 3 vagas na garagem, era do canto, e não olhei lá, certo? E nem vi, para mim ele estava dormindo, né? Já era meia-noite, né? Certo? E ele estaria dormindo, tá? E só que ele não estava dormindo, ele estava com o carro na rua. Quando ele voltou para guardar o carro, eu estava em casa e havia trancado a garagem. Ele não pôde entrar na garagem, certo? Aí ele entrou em parafuso, né? Com o carro na rua da prefeitura e aconteceu todas aquelas consequências, né? Graças a Deus, nenhum acidente, nada demais, né? Certo? Em termos de inquérito de Santa Cruz, foi tudo investigado, arquivado, ele levou as penalidades dele como menor, né? Com certeza. Inclusive ele nem é sobrinho do senhor, né? Ele é sobrinho da primeira-dama. Não tem o problema na relação ali, não? Não. Ele continua sendo meu sobrinho, né? Certo? É mais sobrinho do que qualquer outro. Né? Prefeito, pretensões para os próximos anos. O senhor já foi cotado para ser secretário de Estado da Saúde pelo Márcio França, se o Márcio França tivesse sido eleito. Já foi cotado por outras pessoas para ser deputado. Qual é a visão do senhor? Pretende, ou se não pretende, rachar com o sucessor do senhor e voltar como próximo candidato? Como que vai ser? A minha perspectiva hoje, meus ideais, né, são de administrar Santa Cruz do Rio Pardo, né? Eu nunca pensei em ser deputado, né? Certo? Deputado federal, estadual, né? O que me balançou muito, né, foi quando o Márcio França, quando assumiu como governador, me convidou para ser secretário da Saúde, né? E se ganhasse, continuar como secretário da Saúde também, entendeu? Eu não aceitei porque teria que renunciar ao mandato de prefeito, né? E seria 3 anos, né? Certo? Fora da prefeitura, para ser secretário de Estado. Eu, como meu motivo é Santa Cruz do Rio Pardo, e resolvi não aceitar o cargo de secretário de Estado da Saúde, né? Ele convidou, estava eu e o Ricardo a primeira vez, depois convidou publicamente, estávamos em quase 30 prefeitos, né? Quando ele fez a nova reunião, ele convidou novamente. E outra reunião partidária, também chamada Núcleo Duro, né? Ele também me convidou, não foi só uma vez, foram várias vezes, né? Certo? Mas eu resolvi, isso naquele período, que ele tomou posse em abril, né? Fevereiro, março, né? Quando estava montando a equipe que assumiria o governo do Estado, foi nesse momento, né? Tá? E depois, quando ele assumiu, me convidou, se ganhasse também, né? Certo? Mas também de pronto eu respondi para ele que mesmo ele ganhando não iria assumir, que teria que renunciar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Próximo candidato do senhor é o Edivaldo? Edivaldo, nós estamos lançando como pré-candidato a vice-prefeito, né? Certo? Os outros grupos aí já tem alguns candidatos aí definidos, né? Como candidato a prefeito, sendo prefeito vice, vice-prefeito, sabe o que estão fazendo por aí, né? Para nós não interessa quem vai ser o adversário, para nós interessa quem vão ser os nossos candidatos, né? Então, para contrapor, né, que nós tínhamos que ter também algum candidato, né, não deixar somente os outros, né, sozinho aí na seara de candidatura, né, aí fica fácil, né, que não tem adversário. Então, nós já antecipamos a candidatura do Edivaldo, né, como futuro candidato a vice-prefeito nas convenções, numa coligação do DEM, PT, PR, PSB e outros partidos mais, né, certo? Estarão juntos, né, tá certo? Candidato a prefeito até agora, nada. O Edivaldo pode virar o candidato a prefeito. Não, hoje ele foi convidado a ser candidato a vice-prefeito. Bem claro isso aí, né? Mas esse cenário pode mudar. Não sou eu que vou mudar. Depender de mim, esse é o cenário. Certo. E no próximo mandato o senhor pretende voltar daqui 4 anos, colocar os filhos, como vai ser? Não. O Otacílio daqui para frente? Eu pretendo, terminado o mandato, voltar para o meu consultório, né? Hoje eu faço muito pouco consultório, faço só segunda-feira, divulga isso aí. Toda segunda-feira eu atendo na Santa Casa, às 7h30 da manhã, somente particular e convênio. Não posso atender SUS, que foi proibido, né? Que teve vereador que me denunciou no primeiro mandato, que eu atendia de graça, e sou proibido de atender, né? E recebia dinheiro da prefeitura, né? Tudo bobagem, né? Então só posso atender particular e convênio, tipo Unimed, né? Tá certo? Mas atendo só na Santa Casa às 7h30 da manhã, tá?
Pretendo, nos próximos meses, aumentar essa demanda também no meu consultório particular, alguns horários por semana, para aí nesses 2 anos que falta, terminando o mandato, já estar já bem posto novamente com a clientela no consultório, né? Tá certo? E terminando o mandato, eleger sucessores com capacidade para que, é claro, eles possam administrar Santa Cruz, né? Sem por trás dar uns pitacos, lógico, né? Com certeza, vão estar fazendo algumas perguntas, vamos ajudar, né? Como Santa Cruzense, né? Para a gente finalizar, a opinião do senhor em relação ao governo Bolsonaro? É começo, né? É começo. Eu acho que 100 e poucos dias de governo, né? Eu me lembro quando eu fui eleito, né? Doutor, fazer um balanço dos 100 primeiros dias, né? Fazer balanço do quê? Né? 100 dias no governo é nada, né? Não dá nem para mostrar o que você veio, né? Então, querer avaliar o governo Bolsonaro, né? Pelo que ele fez nesses tempos, né? Não dá para avaliar. Você pode avaliar politicamente a forma de fazer, isso sim. A forma dele fazer você pode avaliar, eu achei errada. Se tweet, filho dando palpite, né, palpite, postando em rede social, criando briga com esse, com aquele, isso é errado, totalmente errado, né? Se intrometendo em coisas que não tem nada a ver com a administração, tipo a menina que filmou a professora falando de não sei o que, ele vai lá e entra na rede social da menina, elogia, né? Essa forma, eu realmente acho que está todo errado, absurdo, o presidente da República não está aí para isso, né? Certo? Agora, nos resultados, né, da parte administrativa, ministérios, economia, não dá para você chegar a conclusão nenhuma, é muito pouco tempo ainda, né? E eu acho que estão fazendo um cavalo de batalha muito grande em cima da Previdência, né? E a administração não é só Previdência, né? Tanto não é só Previdência que os resultados da Previdência, se aprovada, serão daqui a alguns anos, não é imediato. E o Brasil precisa de providências imediatas, certo? Como quando eu assumi a prefeitura. Tínhamos dinheiro? Não. O que foi de imediato? Reduzir o valor de todos os contratos, né? Certo? Isso é de imediato. Tem alguns imediatismos que você tem que fazer, né? Desmontar a máquina administrativa? Não. Você não pode desmontar a máquina, né? Tanto é que quando eu assumi o primeiro mandato, muitos continuaram, né? As diretoras continuaram quase todos, né? Diretor, cargo de confiança, né? Apenas na educação que não, porque estavam em férias, né? Depois foram substituídos, né? Teve até secretário que continuou. O Armando continuou na Secretaria de Finanças. A Renata Bozo era secretária da Maura Educação, continuou como minha secretária no início, até eu fazer a transição, tá? Porque não era uma administração política. Agora, se você entrar e radicalizar, então essa forma de fazer, eu não concordo. Mas em termos de resultados, não se pode falar nada, é muito cedo ainda. Prefeito, agradeço a participação do senhor, espero que tenha gostado do formato do nosso novo programa. Pedi para mostrar o nosso lago aqui, ó. Fizemos já várias cenas. Não, aqui nesse lago aqui, tem tilápia de quase 3 a 4 quilos aqui. E a pesca aqui vai ser autorizada quando for? Vamos tratar um pouquinho, aumentar, talvez de vez em quando fazer uma estação de pesca, né? Né? Para diminuir os peixes, né? Mas está na fase de limpeza agora desse lago, vai ter que pôr uma barcaça flutuante para fazer limpeza, dragar, tem muita coisa a ser feita, né? Mas já foi feito muita coisa, né? Mas devagar, vamos chegar lá. Em 2 anos está entregue. Eu acho que sim, está entregue. Muito obrigado, prefeito. Até Obrigado. a próxima. Tudo de bom. Dizem que pets são muito espertos, mas eu gosto mesmo é dessa preguiça. Da bagunça em casa, de dar uns beijos e da hora da comida. Pensei que era minha Expert, eu só curto Expert. Expert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Expert faz parte da família. Guys, the pizza arrived. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Agricultores acreditam sempre. Acreditam em cada pedaço de terra, em cada compromisso. Nós, da Cerealista Sulimã, acreditamos em você.
Buscamos soluções para que juntos possamos garantir safras cada vez mais produtivas. Cerealista Soliman, há 30 anos acreditando em você. E Vetinho, como é que faz pra decolar na carreira? É fácil, faz um curso no EAD Laureate. Por quê? Porque a educação à distância é da maior rede internacional de universidades. E o melhor, o diploma é o mesmo das universidades da Laureate. A matrícula é demorada? Nada, você faz o vestibular e já tá matriculado. E a mensalidade? Mensalidade, meu amor, é baratinha e cabe no seu bolso. Sério? Sério. Então se cabe no meu bolso, imagina no seu. Abusada. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim. Se a farofa é caseira, é piscinim. Farofa com sabor mineiro é Piscinim, o sabor da família.